Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Bom, isso pra gente não interessa, mas pra mim interessa saber quem veio antes, o equalizador gradiente E1C ou o E1. Bom, meu nome é César, você está no canal das Antigo 80, desculpe a brincadeira do início aí. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse equalizador feito pela Gradiente nos anos 80 e vamos tentar verificar as diferenças entre eles, a construção, todos os detalhes e também tentar descobrir quem veio antes. A Gradiente primeiro montou o E1 e depois lançou o E1C, ou o E1C veio antes e depois ela colocou o E1 lá na linha System One. É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Tem interesse, assista o vídeo aí até o final. Bom, então é isso. Como eu disse, meu nome é César, você está no canal das Antigo 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena dos anos 90 no caso. Conhecendo, opinião sincera, comparativos, como eu vou fazer aqui, histórias, como eu também vou falar um pouco sobre isso aqui. Que mais? Opinião sincera, como eu disse, lives analisando o mercado do som vintage, ou vintage como queiram, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Bom, então é isso, coloquei aqui o E1C, o meu E1 já está sem as alças, porque eu acabei de fazer o vídeo do conhecendo o E1, né? Tanto o E1C como o E1 é basicamente a mesma coisa, isso que você vai ver nesse vídeo aqui, então vai estar aqui na descrição conhecendo, então, mas ele tem as alças aqui, e eu vou falar um pouco sobre isso também. Separei aqui alguns folders, algumas coisas para mim poder dar aqui o meu pitaco na teoria do que veio antes, o E1 ou o E1C, tá? E vamos fazer um comparativo, vamos olhar todos os detalhes também. Bom, então eu sei que a teoria, essa parte de história, do que veio antes, que não veio, o pessoal às vezes não se agrada muito. Tem gente que, esse equalizador tá aí, então dane-se se esse veio antes, depois, a Gradiente já morreu mesmo, então não me interessa a história. Então vou deixar a parte de história para você que tem interesse aí pro final do vídeo. Vamos primeiro ao comparativo entre eles, tá? Bom, lembrando, é um equalizador de 10 bandas por canal, 10 bandas para cá, mais nada, somente isso, sem problema, mas vamos tentar analisar quais são as diferenças. Primeiro, a grande diferença que você já está vendo aqui, não tem como negar, é a cor, né? Então você tem aqui o famoso grafite da linha System One, né? Com esse serigrafia aqui, cara, eu me lembro que teve uma época que o pessoal começou a fazer a restauração desses equipamentos e, cara, como se bateu para fazer isso aqui, né? Esse amarelo. Por que é difícil, César, na restauração? Porque você tem um fundo escuro, certo? E você tem que colocar uma letra clara, né? Então qualquer movimento que você faça na cor aqui, na tinta dessa letra, o que está por baixo, óbvio, pode influenciar. Ao contrário aqui, né? Quando você põe uma tinta escura em cima de uma cor clara, não vai influenciar. Mas aqui eu já vi equipamentos que a pessoa utilizou a cor, a tinta da serigrafia e acabou ficando verde, azul, cor de rosa, né? Por quê? Porque o fundo altera a cor. Então isso aqui o pessoal se batia muito. Mas ele é basicamente isso aqui, né? Não é um branco, como algumas pessoas fazem, é meio que um caramelo, meio que pro amarelo, meio que pro ouro, digamos assim. Então, primeira diferença clássica aqui é com relação à pintura do painel, justamente porque cada um desses equipamentos foi feito para um sistema diferente. Aqui nós temos o System One, né, que para todo mundo conhece. Se você não conhece, eu vou me bater aqui, vou entrar aqui. É nada mais do que isso aqui, certo? Aqui, claro, é o opcional equalizador. Então ele tem essa cor aqui, pintura. O painel é alumínio e ele é pintado, certo? E depois feito a serigrafia em cima. Já no nosso E1C, ele tem o tal do alumínio escovado, anodizado e a pintura preta. Se eu for observar bem aqui, ó, aqui, tô tentando encontrar, não tem nenhuma diferença. Se eles faziam isso aqui com tela, né, de uma maneira simples, a serigrafia, basicamente eles só acrescentaram o C aqui. Então é a mesma coisa. Ao contrário de alguns outros equipamentos que às vezes muda, né, a posição da letra, o tipo da letra também muda. Aqui não. Se você é restaurador e quer fazer uma tela para o E1, só acrescentar o C e mais nada, tá? Então basicamente é assim. Então o alumínio escovado, anodizado, sem problema, tá? Os botões basicamente é a mesma coisa, é o mesmo utilizado
no System One, ou em alguns receivers também da linha System, né, o 126 não, 125. A única coisa que muda é o seguinte, tá? Os botões aqui de alavanca, eles são iguais para qualquer equipamento da linha System One, tá? Ou do Trans 60, também é a mesma coisa. Só que os botões de régua, eles são específicos do equalizador. Uma coisa que você encontra muito aí, por quê? Porque pensa, vou sucatear um equalizador, então eu tenho 10 botões aqui, 10 botões aqui, então sobra muita peça. Então o que você vai encontrar em alguns lugares é um botão desse, que é específico da régua do equalizador, em uma função de algum aparelho aí para valorizar o aparelho. Perceba, ele é maior, tá vendo aqui o plástico, ó. O plástico é maior, aqui ó, ele tem um acabamento menor aqui, ó. Tá vendo? E aqui é maior. Mas o botão, tanto pro E1 como pro E1C, é a mesmíssima coisa, não muda nada. Bom, e agora eu vou aproveitar que eles estão aqui sem as alças. As alças, então as alças, elas são basicamente a mesma coisa, né? Então, original, ela tem esse triângulo aqui, que ele simplesmente no L para fazer o reforço. Tá? Os meus parafusos aqui, ele tem uma versão diferente, mas depende muito da alça. Então, a alça original é basicamente isso aqui, ó. Original do System One, óbvio, pintado na cor, né, para o System One, como eu já falei. Bom, já nossa alça original do E1C, que no caso o nosso equipamento aqui tem, ela é a mesma coisa, só que ela está anodizada, mesma coisa, e escovada. Aqui a lateral é a mesma coisa, ó, tem o reforço, a lateral é aqui também. Então ele é, mesmo que se for ver, o mesmo padrão, mesmíssimo padrão, só muda o acabamento. E por que você está falando das alças? Porque esse equipamento aqui, basicamente todos eles praticamente vinham com as alças, porque ele é feito para esse sistema, onde ele é com o sistema rack. Então você vai encontrar a alça a maior parte do Z1 que você encontrar aí, vai encontrar com alça. Talvez tenha sido vendido algum E1 sem a alça original, né, direto da fábrica, difícil, porque não tem muito o que fazer com o equipamento desse daqui sem alça. Perceba, onde você vai pôr esse equipamento aqui sem alça? Talvez só no System lá, 125, como eu falei, mas é muito difícil. Então normalmente eles vendiam já com as alças para você colocar, né, aqui ó, no sistema lá, tá? Já ao contrário aqui, o E1C normalmente ele vem sem as alças, porque ele é justamente para você colocar lá no modo 1200, 1300, no Trans 60, então no 120, no 160, então ele vinha sem as alças. As alças aqui é mais difícil de encontrar, elas são os opcionais. Então basicamente aqui, ó, com relação ao funcionamento e tudo mais, é basicamente o mesmo equalizador, tá? Acho que eu falei tudo aqui do painel frontal. Vamos tentar olhar a traseira e verificar se muda alguma coisa na parte traseira deles. Bom, virei aqui. Agora nós estamos com a traseira dos equalizadores, tá? O de cima aqui, ó, E1C. Aqui nós temos o E1, tá? Basicamente a serigrafia, como eu disse, também é a mesma coisa, tá? Você tem aqui a força. Veja, eu conheço lá. Eu já citei bastante coisa. O que muda então, César? Né? Então o que muda é justamente a serigrafia. Aqui tem o E1C, certo? E aqui você tem o E1. Mais nada, não muda nada. E claro, a pintura de fundo, porque aqui nós temos esse equalizador que foi feito para os 120, 160, 360, e todo mundo sabe que esses equipamentos eles têm a pintura de caixa nesse cinza, certo? E já a linha System One, ela é um preto fosco, ó. Então o fundo aqui é preto fosco e aqui é cinza. Tanto a tampa, que eu vou mostrar daqui a pouco, como o fundo, tá? Então aqui você vai ter o cabo de força igual, também é a mesma coisa, não muda. Todos eles vêm com o símbolo aqui. Agora, curiosidade. Curiosidade é o seguinte. César, algum E1 ou E1C pode vir com a tonalidade diferente? Por que isso? Por que você está falando isso? Porque normalmente esses equipamentos aqui você não vai encontrar assim, ó, bonitinho, né? Então o que vai acontecer? Vai estar arriscado, batido, a pessoa vai mandar um preto fosco, vai passar um spray. Então você vai encontrar E1 assim, ó, com essa traseira e aqui tampa preta, certo? Ah, mas foi tirado, não, foi pintado, tá? Então, a única coisa que eu já percebi é que o E1, tá? Sempre, o E1 do System One,
sempre preto fosco, sempre preto fosco. O E1C sempre cinza. Mas, porém, contudo, entretanto, eu já verifiquei que existem alguns E1C, certo? E1C com o fundo preto, preto fosco e a tampa preto fosco, tá? Lembrando, tampa e fundo tem que bater, né? Fosco, preto fosco, cinza e cinza. Se tal tampa preta aqui cinza é porque foi repintado. Então, eu já vi alguns E1C com, provavelmente, isso é uma das coisas que eu vou falar mais pra frente na parte de história, que provavelmente quando eles fizeram o E1, certo? E vamos fazer o E1C, eles acabaram utilizando o mesmo painel de fundo para fazer a frente escovada e depois só que eles atualizaram para E1C. Então, sim, né? Como saber que aqui um E1C, frente prata, está com a traseira do E1, preto fosco, é original? Não tem como, porque hoje em dia o pessoal faz, né, gambiarra, tira de um, põe no outro, pega uma carcaça de um, põe um painel que está melhor e tal, fica fazendo essas mudanças aí, restaura. Então você não tem como saber. A única maneira é você pegar um equipamento E1C que a pessoa te diz lá, não, novo, comprei zero, nunca foi para assistência, nunca foi mexido, e aí você encontra assim. Aí você pode dizer assim, não, realmente pode ter saído. E com toda a minha experiência que eu tenho com esses equipamentos, sim, saiu o E1C com a fundo do E1 com tampa preta. Você entendeu? E, claro, como eu disse, não é qualquer pessoa que está te dizendo isso. Era o equipamento que a gente percebia ou que a pessoa falava que realmente era novo e não é essas gambiarra, não é como é que eu posso dizer? Essas misturebas que o pessoal faz aí, tá? Alguém vem e fala assim, não, é assim original, mas se percebe que é tudo misturado, parafuso trocado, pé trocado, já é um troço tudo mexido, né? Não. Então a gente tem essa noção de como saiu quando você tem um histórico do equipamento, certo? Então, realmente sim. Agora, painel preto da linha System One com fundo grafite, isso eu nunca vi, tá? Então, são detalhes. Vamos ver aqui a parte de cima para ver como que é aqui a parte de cima deles. Bom, como eu falei, a tampa, preto fosco, né? O original é meio granulado, sabe? Aqui não, aqui é o cinza, é meio áspero, não é aquele coisa lisinho. Então, original aqui cinza, como eu já falei, não vou repetir, parte do fundo, cinza, e aqui preto fosco. O meu tem um risquinho, onde aqui, ó? Um risco aqui, ó. Que pena, né? Um risquinho aqui. Então é isso, parte de cima do E1C e a parte de cima do E1. Vamos ver a parte de baixo agora. Bom, a parte de baixo aqui ele tem essa tampa com esse tom amarelado, né? Então aqui você tem os parafusos, normal, para a tampa você saca ela inteira praticamente, isso eu vou falar lá na opinião sincera do E1, isso é uma coisa interessante. Os pés originais são esses aqui, ó, tá? É um pé igual a 125, receiver, né? 125, Model 12, os pés basicamente, acho que só muda do P1 e do A1 os pés, mas os pés originais são esses aqui que a gente utilizava. Já aqui a mesma coisa, a tampa normal, só que aqui os pés... Por quê? Porque esse equipamento aqui, ele era utilizado não tão em rack, como eu já expliquei, porque a alça é mais difícil. Esse aparelho praticamente todo vem com alça, esse aqui já é mais difícil, a alça é mais difícil, é acessório mais complicado de encontrar. Então você não usava em rack. Então os pés, normalmente você encontra esse equipamento com os pés aqui perfeito. Já esse aqui, como é utilizado em rack, o pessoal tirava os pés para poder caber lá todos os equipamentos no rack. E esse meu aqui tá com o pé já substituído, ó, já não é os originais, ó, tá vendo? Eu gosto de utilizar eles com pé, mesmo lá no rack, mas tem gente que não gosta, e aí, sem os pés, tem os problemas, ó, aquele risco que eu mostrei lá na frente é porque passou uma lateral em cima dele ali de alguma maneira. Então esses pés aqui, o E1 tem os mesmos pés do E1C, ó, é esse aqui, tá? Esse aqui não é o original que eu tô mostrando aqui. Então essa é a parte do fundo dos equalizadores. Bom, e a parte interna, César? Bom, esse aqui é a interna do E1, tá? E do E1C, você não vai mostrar? Puxa vida, vou pedir para você deixar o like para me ajudar. Cara, ficar tirando e colocando alça desses aparelhos aqui é bem complicado. Mas sim, então, tá bom? Deixa o like aí que eu vou abrir aquele para a gente poder ver se tem alguma diferença na parte de construção aqui ou detalhes
na parte eletrônica. Mas vou ser sincero, fica tirando alça para abrir a tampa aqui, putz, acaba riscando, acaba marcando, não encaixa direito. Mas vou fazer isso por vocês. Vamos lá. Bom, então tá, abri eles aqui, vou repetir, deixa o like para ajudar. Vamos tentar dar uma analisada. Ó, provavelmente, claro, né? A questão é a seguinte: César, mas o meu tem capacitor Siemens laranjado. O meu tem capacitor diferente. Cara, vai depender da produção. Esses equipamentos, quando eles foram produzidos, o Brasil, como é que eu posso dizer? Estava fechado, então era difícil. Você não tinha componente assim. Ah, a produção é de 1000. Beleza, então vou ter os componentes. Ah não, preciso produzir mais que está vendendo. Vou produzir 1.500. Aí já era mais difícil. Aí tem que correr atrás de outro fornecedor, tá? Então você vai ver aqui, olha aqui. Aqui é um exemplo clássico, ó, no nosso E1. Aqui era uma das maneiras de a gente tentar datar os equipamentos, tá? Ah, esse equipamento aqui, ó. Aqui, ó. O transformador não diz nada. Aqui já está apagado. Era uma maneira da gente datar os aparelhos pelo capacitor, certo? Porque eles têm data. Só que esse E1, ele pode ter sido produzido depois, então ele tem o mesmo capacitor desse. Então não tem como dizer que o E1 veio depois ou esse veio antes por causa do capacitor, porque vai depender da época que ele foi produzido também, entendeu? Então vamos lá. Diferenças. Não vejo diferença nenhuma. Ó, aqui, ó, a placa é mais clarinha. Aqui já tem uma placa daquelas mais roxa. Réguas. Não vejo diferença. Chave, power também não, é a mesma coisa, não muda nada. Placa principal, olha lá, ó, os integrados tem Brasil, ó, né? Então aqui veja bem, esses integrados eram produzidos aqui. Hoje em dia, apesar que tem um trocado aqui, ó, tem aqui que já não é Malásia, ó. Esse Malásia, Brasil já foi feita uma manutenção nesse aparelho aqui, provavelmente, aqui, ó, tá? Ou, apesar que não, Malásia não, acho que nessa época não produzia, já é um integrado moderno aqui. Os capacitores a gente percebe que são os mesmos, ó, não vejo diferença. Ah, vi uma diferença aqui, ó, olha aqui uma diferença. O nosso E1 tem aqueles capacitores ainda, ó, tá vendo? Desse modelo aqui. E aqui os capacitores já são os cerâmico, poliéster, né? Normal. Que mais? Aqui é a mesma coisa, ó. Tem os capacitores mais antigos aqui, que o pessoal disse que isso aqui é de melhor qualidade. E aqui já é poliéster normal. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó o capacitor desse e ó o capacitor que está sendo utilizado aqui. Então tem algumas coisas, algumas diferenças na construção, né? Aqui é a mesma coisa, o capacitor, quer dizer o quê? Capacitores aqui, jamais da versão mais antiga. Aqui igual, aqui não vejo diferença. Não vejo, claro, não tem como ficar mostrando os dois juntos, né? Aqui é a mesma coisa. Ah, temos uma diferença aqui, ó. O meu equipamento mais antigo tem aqueles diodos que o pessoal odeia, certo? Fusível aqui, os capacitores que marca esse capacitor aqui. Não consegui ver que marca que é. Tá? Então, aqui tem um integradinho da fonte, capacitores Siemens laranja, Siemens. Aqui nós já temos capacitores pretos, que eu acho que é Chimicon, isso aqui. Aqui também eu tô meio ruim de vista, mas ó, aqui também é capacitor. E olha os diodos aqui, ó. Aqui já é diodo mais recente, ou com certeza mais recente, ó, moderno. Aqui ainda tem aqueles diodinhos safados, né? Costuma dar problema lá, ó. Tá vendo? Trafo igual. Então, basicamente, o que você vai olhar aqui na parte interna de diferença entre um equalizador... César, o meu equalizador é o E1 e tem esse tipo de diodo. Ou então, ao contrário, o meu é o E1C e tem esse tipo de diodo. Então, foi modificado, foi trocado? Não. Como eu disse, na hora de produzir isso aqui, provavelmente a placa era produzida e depois vai saber se ele foi para um E1C ou foi para um E1, né? Vai depender muito da montagem lá e do que a fábrica, do que a gente tinha de disposição para montar os equipamentos, entendeu? Então não tem como dar certeza de como eu disse, da idade. Idade de capacitor não vai identificar que ano que é o teu equipamento. Ou
que ano que é o equipamento? Sim, mas não vai identificar que, esse aqui tem capacitor de 82, esse tem capacitor de 80, então o E1 é mais novo do que o E1C. Não, esse aqui pade ser uma produção, ou ao contrário, esse aqui pode ser uma produção mais nova, e ele pode ter sido produzido também com aquele tipo de capacitor, entendeu? Então é bem complicado. Mas essa é a parte interna, tanto do E1 como do E1C. Então é isso, hoje se viu um comparativo entre o E1C e o E1, basicamente a mesma coisa, só muda alguns detalhes aí de aparência. E olha só, vou pedir o like novamente, né? Cada vez que você tira a alça, esse aparelho aqui já tem que ficar com alça, sem alça ele não tem como ficar. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre, tentar aqui teorizar quem veio antes. Se quiser escutar aí, continue assistindo aí o vídeo. Bom, então vamos tentar entender aqui, né? Então vamos lá, para entender um pouco, a Gradiente quando ela lançou a linha System One, né? O que ela tinha? Ela tinha o Power Amplificador, o Pré-Amplificador, que são peças, digamos assim, que ela tinha know-how para fabricar. Então ela fabricava aqui o A1, o P1 sem problema nenhum, projeto, montagem e tudo mais. Óbvio que o toca-fitas é um JVC disfarçado aqui, todo mundo sabe disso, não tinha know-how para fabricar os tape deck, então ela trazia os tape decks da JVC. O rack aqui também é uma cópia de um rack Pioneer, mas tudo bem. O toca-discos, a mesma coisa. Algumas peças, normalmente toca-discos eram assim, né? Braço é de uma marca, prato e motor de outra, e aí ela montava aqui o DD1, que seria o System. Mas como a concorrência nessa época era grande, o pessoal estava se batendo, como eu disse, existiam equalizadores de outras marcas que acabavam sendo vendidos para instalar nesse sistema, né? Então a gente correu atrás para tentar montar o que faltava. Faltava o que? Um sintonizador, um equalizador e as outras peças. E aí, bom, aqui nesse folder, deixa eu dar uma olhadinha, ó, do folder desta época, nós não temos outras peças, é só isso aqui mesmo, tá? Só que daí então, como eu disse, ela foi lá e correu de atrás, e aí vamos montar as outras peças. E aí aqui você tem o outro catálogo, aonde você tem a mesma coisa, eu li Assist One aqui, e aqui você tem o que poderia vir depois. O mixer, que também ela conseguiu montar, o VU aqui é o VU do Tape Deck 3500, o painel normal, sem segredo, potenciômetros, botões, tudo conseguiria montar. O equalizador, a mesma coisa, óbvio, provavelmente ela pegou um outro equalizador como base, e aí foi montar, régua, circuito, não tem muito segredo, chave não tem muito segredo. Então ela começou, ela correu tanto, foi tão a toque de caixa isso aqui, que até no folder, ó, E1 e M1, tá invertido, ó, né? Aqui a descrição dos aparelhos está invertido com a foto, para você ver como ela correu aqui para montar. Aqui as alças, ó, alça branca, alça preta, como mostro lá. Isso aqui é uma coisa moderna, não confie nisso aqui, isso aqui foi feito atualmente, né? Foto coloridinha assim, isso aqui você não pode confiar porque não tem referência nenhuma, tá? O manual, nós temos o manual e o manual não tem, eu nunca vi um manual de E1C, não existe, né? Aqui a serigrafia escrito C aqui, se existir alguma coisa assim, eu nunca vi um manual original, ou ele vinha E1 mesmo, sem problema, ou vinha com um C como, desculpa eu não separei, né? Talvez um próximo vídeo eu separe um manual onde tem um E aqui, né? Meio que de carbono, não é carbono, é pintado, certo? Para poder utilizar num outro equipamento, no caso do CD5500Z. Então provavelmente o E1C vinha com o mesmo manual, só que com um C aqui adaptado. Mas tem um problema que aqui atrás ela diz, ó, System One. O E1 faz parte integrante da linha System One. Só que a gente sabe que o E1C nunca fez parte da linha System One. Por quê? Porque não existe linha System One prata. Vou repetir isso novamente, tá? E aí, eu esqueci de separar um catálogo, ó. Então aqui nós temos um outro catálogo, tá? Você está entendendo aqui as coisas, né? Onde você tem toda a linha System One ainda. Deixa eu ver se eu consigo, eu não gosto de ficar... Dá o like aí, pessoal, porque fica destruindo os catálogos. Toda vez que eu vou meter a mão aqui, esses catálogos vão se deteriorando, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Onde é que tá aqui, ó? A gente tem a linha System One aqui, ó, com o equalizador, tá? Mas aqui a gente já tem caixas modernas, a linha System e algumas peças da linha Compo. E você não tem equalizador, ó.
Não tem equalizador. Nem o ES10, ó. Nem ES10 aqui você tem de equalização, tá? Então aqui fica um furo. Você tem o E1, mas não tem nenhum equalizador prata, correto? Aqui, ó, nesse catálogo, nós vamos dar uma olhada aqui, ó, certo? Nós vamos ter aqui desse lado, esse aqui é de 82, se eu não me engano, ó. Mesma coisa, foto com as alças, rack, E1, correto? 82, só que quando você vem para a linha prata, que está aqui desse lado, ó, modo 1200, 1300, 900, 1400, 1450, né, 1300, 160, 120, 360, sintonizador, que é o que eu vou explicar aqui daqui a pouco, que eu vou usar como referência, sintonizador prata, tape prata, até o reverberador, mas não tem E1. Cadê o E1C daqui? Não tem, apesar de a gente ter o E1 aqui. Isso quer dizer o quê? Que o E1C já saiu de linha nesse catálogo? Não. Por quê? Porque se eles ainda ofereciam o 360 aqui, porra, nada melhor do que você ter o equalizador E1C aqui. Então, uma dica que já o E1C provavelmente não saiu aqui, certo? E também, né, como eu mostrei esse outro catálogo, onde a gente tem a linha System One e não tem nenhum equalizador, nem o que substituiu, que é o ES10, e nem o E1, fica um furo aqui. Furo, né? Catálogo de 82, para o catálogo de 83, 84, fica um furo. Cadê o equalizador? Não tem, né? E agora eu vou achar outro folder para dar mais uma dica aqui. Pera aí. Bom, então, separei mais algumas coisas aqui, ó. Então, até do manual do RB16, né, era daquele sistema, ó. Todos esses folders que eu estou mostrando aqui, todos os equipamentos têm, até o M1. Ah, aqui o detalhe, ó. CD 5500E. Esse E aqui, ó, pintado assim, é original. Então, quer dizer o que? A gente utilizava o manual do CD 5500 normal, né, para o CD 5500E, que na verdade é uma opção lá para a linha System One. Cara, que é uma outra discussão, né? Porque a gente tem o CD 5500E escuro e a gente tem o CD2. Né? Então, provavelmente aqui também tem um pulo aqui, alguma coisa aqui, tá? Mas isso eu vou mostrar mais pra frente. E outro detalhe, deixa eu ver aqui, ó, 5500 normal e 5500Z. Então, a gente pode ter, sim, o E1C, né? Adaptado ali. O que mais que eu trouxe aqui? Aqui, ó, o E1, né? Podemos ter aqui um E1 com um C pintado igual a gente viu ali, tá? E, ó, todos os equipamentos da linha System One, ó, tem o folder. Aqui a gente tem o folder, eu também mostrei o folder branco. Folder branco, né, que é esse folder da linha branca, também tem todos. Só que eu não tenho do E1C, certo? Não tenho esse folder do E1C. Tá, César, mas tudo bem, então a linha branca não tem folder. Tem, olha aqui, ó. Model 12, que é a base do T1, tem folder, ó. Tem o folder branco, prata, que você viu nesse catálogo aqui, que é o Model 12 que tem aqui, mas o E1 não tem. E o catálogo aqui, o folder do E1C, também não existe, só existe... Ah, eu vi um catálogo similar a esse do E1C. Cara, tem que ver aí que o pessoal fabrica. Eu tô mostrando isso aqui, ó. Isso aqui é tudo material de época, não é coisa fabricada, né? Não é isso aqui, ó, certo? Tudo isso que eu mostrei pra você aqui, ó, é tudo de época, não é isso aqui. Tá? Fabricado hoje, tá? Então, olha só, T1 temos, e o módulo 12 que é a base, temos. O E1 temos, mas o E1C não tem. Então, cadê o E1C? Bom, depois de tudo que eu te mostrei aqui, acho que eu falei sobre as alças aí, né? As alças aqui são as mesmas, ó. Ah, uma coisa que eu deixei de comentar ali na parte do comparativo é com relação aos parafusos, ó. Aqui nós temos todos os parafusos originais do E1, certo? Que eu acabei de abrir ele aí. E aqui nós temos do E1C, só que os de alça, eles não são, tipo, querendo ser originais, não. Se você olhar aqui, não são meio querendo ser. Mas por quê? Porque esse equipamento foi vendido assim, a pessoa... Eu tenho a história desse aparelho, tá? É aquilo que eu falei num vídeo aí, não sei se foi nesse, faço tanto vídeo que eu não sei. Aquilo que eu falei aí, que para você saber o que é, o que não é certo ou não, a melhor coisa é você perguntar para o antigo dono, como que ele comprou, onde que ele comprou. E esse aparelho aqui eu tenho a história dele,
a pessoa comprou o equipamento para pôr num rack R1 com outros equipamentos prata, e lá na loja ela pediu as alças para o aparelho. Por quê? Porque a Gradiente, como você viu nesse folder, são muitas histórias, oferecia as alças. Então, se a Gradiente oferece as alças, a pessoa queria as alças, e aí demorou um tempo para chegar, chegou as alças, só que na hora do vendedor instalar lá, ele acabou instalando com esses parafusos e não com o parafuso que era utilizado tipo no E1 aqui, consegue entender? Então, mas os de trás são originais, ó, são do tipo original. Só que os da frente aqui, com certeza ele tirou os originais, né? E acabou usando esses para prender a alça que ele tinha mandado vir da Gradiente, tá? Então, alça e alça. Então aqui, vamos repetir aqui, então, se você tem o folder do T1 e do Model 12, que fazem partes da linha System One, por que você não tem do E1 seu folder? Né? Então, resumindo, na minha opinião, o que aconteceu aqui? Tanto é um vídeo que eu vou fazer aqui, provavelmente eu já postei, vou deixar aqui na descrição, falando que talvez o próprio gabinete do E1 aqui tenha sido usado do CD3500. Assista o vídeo que eu vou deixar na descrição. Eu ainda não sei, porque eu vou fazer esse vídeo agora aqui, certo? Depois desse. Mas vou lançar antes. Por quê? Porque a gente vai tentar comparar o gabinete do 3500 com o gabinete do E1, para saber se a Gradiente não acabou usando o gabinete, como outras marcas também faziam. Na Chivile fazia muito isso, usava o mesmo gabinete para um monte de coisa. Então, será que a Gradiente não usou o gabinete do CD5500 para montar o E1? E por que isso? Porque ela precisava montar urgentemente para compor a linha do System One, para não ficar dependendo dos concorrentes que já estavam montando equalizadores, entendeu? E aí depois que ela montou o E1, beleza, já temos o nosso equalizador, já está lá na nossa linha. Putz, vamos lançar um prata para colocar junto com os outros equipamentos? Vamos, lançaram um prata para colocar junto com os outros equipamentos. E foi lançado tão rapidamente que não chegou nem a ser colocado aqui nos folders. Por quê? Porque logo a Gradiente trocou essa linha por essa linha. E aí já o equalizador não combinava, né? Não combinava lá com o 246 e 366. E aí, logo após, que a gente não tem nesse folder, ela acabou lançando o ES10. Que inclusive o ES10 até superou essa linha. Porque se eu pegar um folder, um catálogo da linha Exotec, o ES10 é oferecido na linha Exotec para o R343, que é um receiver nada a ver, né? Não tem nada a ver aqui com o 1660, com o 1560. Isso fica para uma outra história. Mas na minha opinião, o E1 foi lançado a toque de caixa muito rapidamente e depois eles lançaram o prata para fazer um agrado aí pro pessoal do prata, né? Dos equipamentos prata, mas logo já saiu porque eles lançaram a linha Compo. Bom, se você tem alguma história, alguma dica, sabe de alguma coisa, de tudo que eu falei para você aqui com relação à história desses equipamentos, deixa aqui na descrição, a gente continua conversando, deixa a tua opinião, deixa algum fato que você conheça dessa história para a gente poder agregar aqui. Claro que se você falar alguma coisa interessante, a gente pode tentar discutir, né, argumento e contra-argumento para tentar saber o que saiu aqui primeiro, se veio o ovo ou a galinha, como eu disse na brincadeira aí. Mas é isso aí, vamos continuar conversando e tentando entender a história desses equipamentos feitos pela Gradiente, pela Polivox e tudo mais. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E em breve, novos vídeos aí, tentando falar um pouco sobre a história da gloriosa indústria nacional do áudio dos anos 80. Abraço, até a próxima.